Sou Paula Raca, Head de Pessoas e de Inovação da ArcelorMittal Aços Longos Latam, e hoje vou ter o prazer de mediar uma conversa super bacana. Essa é a terceira edição que a gente faz da nossa iniciativa, que ela tem por objetivo trazer conteúdo de impacto e inspirador para as pessoas que estão em casas ávidas por conhecimento, por aprendizados e por reflexões. O assunto de hoje é super interessante. Nós vamos falar em liderança e cultura organizacional, a cultura do exemplo. A live vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos iniciar com um bate-papo entre os nossos dois convidados, que logo vou apresentar, e eles vão compartilhar suas experiências e percepções dentro desse tema que está sendo proposto. Para aqueles que estão participando pelo Zoom, vocês conseguem acompanhar a live tanto em português quanto em inglês, ou na sua língua original. Basta selecionar o idioma na barra inferior, onde vocês podem ver na tela, nesse campo de Interpretation. Já no YouTube, o áudio acontece apenas na modalidade original, sem tradução nenhuma. Vocês podem enviar para a gente perguntas ao longo dessa conversa, a qualquer momento. Nós vamos responder o máximo de perguntas que o tempo nos permitir. No Zoom, isso pode ser feito pelo campo de Q&A, e no YouTube vocês podem colocar nas perguntas no campo dos comentários. Vamos agora apresentar esses dois convidados tão legais, que para mim é uma honra estar hoje com eles, porque são dois seres humanos que eu admiro profundamente, que me inspiram muito e com certeza inspiram toda essa galera aí, torcida, que está participando conosco hoje. A começar por ele, que temos o privilégio de termos conosco na terceira edição, desde o primeiro ArcelorMittal Talks. Aliás, quase que a iniciativa nasceu junto, Bernardo Recente, muito obrigada por ter você conosco hoje. Bernardo é super conhecido, quase que a apresentação dele poderíamos não fazer, mas para aqueles participantes do exterior, Bernardo é um ex-jogador e um treinador, talvez o mais vitorioso da história do vôlei mundial. O Bernardo, ele tem mais de 30 títulos, campeonatos, títulos olímpicos em 22 anos de carreira, à frente da seleção feminina e masculina de vôlei brasileiro. Como empresário, Bernardo possui diversos empreendimentos de sucesso, bem como projetos sociais, inclusive o Instituto Compartilhar, que ele mesmo fundou há mais de 20 anos para desenvolver o esporte como elemento transformador dos jovens mais carentes, junto com a educação. E ele é autor do livro Transformando Suor em Ouro, livro que, inclusive, hoje vamos sortear 10 exemplares entre vocês que estão participando conosco. A nossa outra convidada também é super especial e hoje está participando dessa live desde as Bahamas, Caroline? Caroline Taylor, uma das principais, se não for a maior, talvez, o Papa em cultura organizacional, presidente executiva da Walking the Talk. Ela é uma das principais, para quem não conhece a Walking the Talk, é a principal consultoria mundial em cultura organizacional. Caroline, com mais de 30 anos de trajetória, ela realizou workshops, treinamento, desenvolvimento de mais de 200 mil lideranças ao redor do mundo inteiro, assessorando aí jornadas de transformação cultural de 200 empresas, assessorando M&A, processos de fusão e aquisição de 15 companhias, treinando 60 top CEOs nas suas jornadas, trabalhando em 35 países, dos quais Brasil faz parte. Ela conhece muito de perto as principais companhias do Brasil. Lá em 2009, impulsionada por uma visão de compartilhar todo o conhecimento e a metodologia que ela mesma desenvolveu, ela fundou a Walking the Talk, que é a consultoria que, inclusive, atualmente está acompanhando a nossa jornada de transformação cultural na ArcelorMittal. Caroline é autora do livro homônimo, o livro Walking the Talk, que hoje, inclusive, também vamos sortear 10 exemplares entre os participantes. E ela recentemente lançou uma novidade, e é super recomendada, está aqui no meu celular, toda vez que eu estou malhando, escutando aí os conselhos da Caroline, porque no Spotify vocês podem assistir os podcasts dela, são podcasts muito profundos de transformação pessoal. Então, Bernardinho, Caroline, muito obrigada por vocês estarem conosco hoje, é um privilégio, é uma honra, é um prestígio, Não cabem palavras para dizer o meu nível de gratidão, de felicidade de estar batendo esse papo com vocês. E para iniciar essa conversa,
Vamos começar pelas damas, né, Bernardo? Ladies first. Vamos trazer a Caroline, né? Always. Então, Caroline, eu queria que você contasse no início, só para quebrar o gelo, iniciar aí esse nosso jogo de hoje, né? Esse bate-bola. Como foi que esse assunto de liderança, de cultura organizacional, foi entrando na sua vida? Conta um pouquinho dessa jornada, como surgiu esse interesse e traz para nós essa história que, com certeza, deve ser muito legal. Então, eu comecei bastante jovem. A gente chama isso de desenvolvimento pessoal, ou crescimento pessoal. Fiquei muito interessada em como um ser humano continua a se desenvolver após adulto. E eu acabei trabalhando e levando esse trabalho a corporações e trabalhando com líderes no seu desenvolvimento e como eles podem mudar o jeito de pensar e de se comportar, de modo a obter resultados melhores para a sua empresa e os clientes. Então, algo curioso aconteceu, que foi, eu percebi que alguém que eu estava sendo coach, ela mudou de companhia e ele mudou o seu comportamento. E, com certeza, Bernardinho, eu acho que você já passou por isso ao treinar times diferentes. Então, eu percebi que havia uma cultura de equipe, cultura da organização, que causava as pessoas a mudar de comportamento. Então, eu comecei a pensar que isso era interessante. Eu comecei a analisar isso. Então, eu construí uma metodologia, escrevi um livro e percebi que se você pode conscientemente construir a cultura que você quiser. E ao fazer isso, todos que estão na cultura, eles te acompanham e conseguem ser uma versão melhor deles próprios. Então, eu tive uma carreira muito interessante que eu sou muito apaixonado. Com certeza, né, cara? Uma carreira de super sucesso, mas que começou com esse olhar, né? Você percebeu isso? Que bacana que você conseguiu detectar isso lá atrás e hoje um assunto tão relevante, né? Especialmente no momento de crise, que isso sustenta uma organização, esses comportamentos, esses valores, essas crenças. E Bernardo, né, pegando um gancho aí desse início da jornada da Caroline, conta para nós como foi também esse despertar, que você é uma pessoa, apesar de ser do ambiente esportivo, principalmente sua trajetória esportiva de super sucesso, você escreve um livro, você conta uma história e você tem uma consciência também, um olhar muito interessante dessa relação entre liderança e cultura. Qual que é a sua experiência, sua vivência em relação a isso? Enquanto a Karen falava e explicava esse despertar dela para a mudança de comportamento quando a pessoa, né, um executivo mudou para uma outra realidade, para um outro ambiente que tinha uma nova cultura, o quanto a cultura ela se sobrepôs à questão daquele, né, do comportamento daquele líder ou daquela pessoa. Isso é uma coisa que eu noto quando você convoca diversos jogadores de clubes diversos, de culturas diversas para uma seleção. A seleção se tornou algo tão forte que as pessoas, ou se elas se adequavam àquela cultura e se moldavam ali, ou acabavam sendo expelidas naquele momento por não terem fit, né, não terem, né, um encaixe correto ali. Então, isso é uma coisa que, ao longo do tempo, é muito mais do que a presença de um ou dois grandes jogadores, um ou dois grandes líderes, que realmente talvez tenha possibilitado essa trajetória longeva de grandes resultados, tenha sido a força da nossa cultura. Alguns desses valores estão bem estabelecidos, que fizeram, na minha opinião, que alguns atletas oriundos mudassem positivamente seus comportamentos em função da entrada num ambiente onde a cultura realmente estava muito bem enraizada, muito fortalecida. E realmente, cada vez mais, com o tempo, né, não com tanta experiência em lidar com esses estudos como Karen, mas eu entendi que a coisa mais importante tinha a ver, primeiro, com o crescimento de pessoas, mas mais do que apenas de pessoas, de times. E para isso há de haver uma cultura onde todas elas estejam juntas, porque é o compartilhar desses valores, né, que efetivamente geram a força do time, né, e comprovam a força, né, e a importância da cultura. E para mim foi assim muito revelador ao longo do tempo. Como jovem treinador, eu pensava que eu estava na indústria de vitórias e derrotas. Ao longo do tempo, vendo que vitórias e derrotas eram
né, resultados, eram byproducts, como se diz, subprodutos, né, de uma cultura forte, de um time muito alinhado, de lideranças positivas, e aquilo gerariam, provavelmente, melhores resultados. Ou seja, você fala em vitórias e derrotas e nas inúmeras medalhas, por exemplo, que você, à frente desses times, conquistou, junto com eles, né, Bernardo? Como consequência, né? Você traz isso como uma consequência apenas. E você traz uma palavra muito interessante, time. Caroline, você fala isso muito forte, inclusive essa semana, no seu último podcast, você fala de um time só. Eu queria que você explorasse essa questão de um time só e qual que é a relevância desse aspecto dentro do outro conceito que você estava tratando de build a culture, né, de construir uma cultura. Qual que é a relação entre um time forte e esse querer construir uma cultura forte? Are you turning to me or to Bernardo? Caroline. Good. Okay. Tudo bem, vamos lá. Porque há um delay com a tradução. E... Hi, Caroline. Não, é Caroline. Na tua experiência, Caroline, você fala muito no seu podcast de One Team. Qual que é a relação entre One Team, né, um time só, e uma cultura forte? And a culture. E uma cultura. Agora eu entendi. Eu achei que você estava perguntando para o Bernardinho. Eu acho que é uma ótima pergunta, porque para mim, a expertise para construir uma cultura é o mesmo usado para uma equipe. É muito difícil aumentar a escala. A diferença é que, quando você está construindo a cultura da equipe, você, como líder, no seu caso, Bernardo, como treinador, você é visível, você está fisicamente ali, então a sua habilidade em influenciar a cultura é imediata. A definição que usamos de cultura é que são os padrões de comportamento, que são encorajados ou não, e tolerados ou não. E isso acontece em um período de tempo, e gradualmente as pessoas vão moldando o seu comportamento de acordo com a norma. Então, se você está construindo uma equipe, você tem a oportunidade de fazer isso sempre, né, em todas as interações, sempre que você vê as pessoas. E então os outros fazem um com o outro também. Quando você é o líder de cultura de uma organização, você usa relações mais a longa distância, então é um pouquinho diferente. Então, claro que a sombra é um pouco grande, mas não é a única. Quando você é uma organização maior, você tem que primeiramente se certificar de que há outras pessoas na organização que você tem confiança, porque você precisa de uma massa crítica de líderes, você precisa construí-los um por um. E depois de muito trabalho, você também pode usar símbolos de cultura para enviar suas mensagens a uma maior distância, sobre como você espera as pessoas a se comportarem. Então, é uma complexidade muito maior. Mas o raciocínio é o mesmo. Então, agora se você falar Caroline bem alto, eu vou entender. Vou continuar contigo, tá, Bernardo? Porque acho que a Caroline trouxe um elemento que talvez seja essencial na construção de cultura. Então, Caroline, símbolos. Podemos falar um pouquinho mais sobre símbolos? Acho que vale a pena explorar esse ponto, né? Talvez como essencial no processo de construir e transformar uma cultura. Caroline? Vamos lá, então vou falar um pouquinho mais sobre os símbolos. Existem várias formas. Se você pensa na cultura como sendo a chave para isso, é entender como receber, como se comportar. Então, todos nós captamos mensagens, quer nós
saibamos ou não, como ser um brasileiro, por exemplo. Então, eu encaixo as mensagens sobre como ser uma equipe no comportamento da companhia. Então, o comportamento das pessoas à minha volta vai influenciar o meu. Mas também existem o que eu chamo de símbolos, que são as decisões que eu vejo sendo tomadas, que demonstram para mim o que realmente tem valor naquela companhia. Então, o que um líder que está liderando a cultura tem que fazer, uma das coisas, é uma das ferramentas mais poderosas. Por exemplo, digamos que você realmente dá muito valor a essa cultura, mas você promove uma pessoa-chave que não é que não trabalha bem em equipe. Então, o que você está dizendo, você diz que você acredita no trabalho em equipe, mas o que você demonstra é diferente. Então, esse vai ser um símbolo do que você realmente dá valor. Você fala que dá valor aos clientes, mas você não passa nenhum tempo com seus clientes. Então, como você passa o seu tempo, é um símbolo. As coisas que você faz são um símbolo maior para a sua equipe do que aquilo que a gente fala. E eu gosto sempre de falar que, como nós passamos nosso tempo e como gastamos nosso dinheiro, é um grande exemplo do que nós damos valor. Se você quer saber o que eu realmente dou valor, você pode dar uma olhada na fatura do meu cartão de crédito, no meu calendário, e isso lhe diria como que eu estou gastando meu tempo, ou investindo. O que eu faço diz às outras pessoas sobre o que eu realmente dou valor. E isso, para mim, é o que é a autenticidade. É como a congruência entre o que você faz e o que você fala. E isso é muito difícil para todos nós. Não é uma tarefa fácil, mas é o objetivo. Caroline, você está trazendo um ponto interessantíssimo no desafio da liderança, quando você fala em autenticidade e coerência, né? E nas tomadas de decisões muito mais do que nas falas. Bernardo, ao longo da sua carreira, você teve que fazer tomadas de decisões inúmeras, né? Entre escolher jogadores. Como foi esse exercício para você? De escolhas, de tomar de decisões e de sinalização daquilo que era valor para você como coach. Não, primeiro, eu queria fazer uma observação sobre aquilo que a Caroline disse. Espetacular a interpretação daquilo que tem valor para você. Né? Como é que você, primeiro, o seu tempo, que é um bem muito precioso, a quem você dedica, onde você investe esse tempo, né? Mas o seu esporte, vôlei, você está aqui conversando, porque isso para mim tem muito a ver com o que eu faço, porque é estabelecimento de cultura, entendimento de processo, formação de times. Então é uma reflexão permanente para que eu me torne um treinador melhor, um líder melhor, onde eu estiver atuando, né? E também como é que você gasta o seu dinheiro. Onde é que você investe o seu dinheiro, que é um outro bem precioso? Você gasta com isso, você diz que você valoriza isso, mas você gasta de outra forma. Na crise a gente fala muito do valor das pessoas e, eventualmente, as pessoas são as primeiras a serem descartadas. Espera aí, mas então você não está walking the talk, como a Caroline diz, que é sendo consistente, coerente com aquilo que você diz, né? Tomei uma série de decisões, algumas certas, algumas erradas, mas eu tentei sempre me basear naquele que eram os nossos princípios. O que eu não podia permitir, porque diz respeito à força da nossa cultura, aquilo que eu tolero e permito, quando eu sou permissivo, né, em relação àqueles valores que eu digo que são essenciais e que a gente pactua como essenciais, né, as pessoas vão reagir, não, ele fala, mas ele não age em conformidade com aquilo que ele disse. Portanto, muitas vezes, né, você realmente, ao ter uma cultura forte e tal, você caminhar segundo aquela cultura e tomar as decisões alinhadas com ela não é algo fácil. Foi, inclusive, algo que nós tivemos, né, uma fala do Jefferson numa das nossas reuniões, e é muito adequado. Que o líder, se ele está buscando popularidade ou a conveniência de uma simpatia excessa, ele eventualmente não vai fazer aquilo que é certo. E aí ele não será coerente dentro da cultura. Então, decisões difíceis, e que não, eu volto a dizer, muitas vezes, quando você tem que desligar alguém, não tem a ver com julgamento de caráter da pessoa, é com alinhamento de cultura. Se nós falamos que a nossa cultura é uma cultura voltada para o trabalho em equipe,
E aquela pessoa, uma pessoa selfish, ou seja, egocêntrica, pensa nela, o resultado dela, ela não está alinhada conosco. Né? Como nós temos uma orquestra, e aquele é um músico solista que quer saber apenas do tom dele, não tem problema, ele vai tocar em outro lugar. Como solista, ele não pode fazer parte da nossa orquestra. Ah, mas ele é um grande solista, como é que você vai dispensá-lo? Porque nesse ambiente, esse tipo de comportamento, se todos nós formos ser solistas, nós não vamos ter uma música, nós vamos ter barulhos, né, desperdiçados por aí. Então as decisões foram inúmeras, como eu disse, errando, acertando. Mas eu olhava não para a parede, porque não estão na parede, eu olhava internamente e dizia, quais são os valores? Estão desalinhados com alguma coisa? Não, estão absolutamente alinhados. Vamos. Isso aqui está desalinhado? Não, nós vamos por aqui. Porque eu acho que na longevidade, a caminhada longeva se dá pela força dessa cultura. E acho que realmente, ao ouvir a Karen, ela reforça essas minhas crenças. E eu espero que eu possa, né, dentro da minha área de trabalho, né, difundir isso cada vez mais, porque é algo importante. Não estamos apenas na indústria de resultados, que são importantes, mas estamos na indústria de criar ambientes onde as pessoas cresçam, evoluam, como na primeira fala, evoluir, crescer, como pessoas, como times, e, portanto, os resultados serão certamente melhores. Bernardo, eu acho que o que você, como descrever, isso que você acabou de descrever é uma das coisas mais difíceis de fazer como líder, que é sacrificar um indivíduo que tem brilhantes contribuições, mas a cultura do time é mais importante e todos estão de olho. Eu acho que isso é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer como líder, que é demonstrar que você é bem sério sobre mudar a cultura. Todo cliente que eu tive, a primeira vez que eles fazem isso de um modo visível, quando alguém que conhecidamente é um grande colaborador, mas está danificando a cultura da equipe, então é aí que eu acho que todo mundo acorda e todo mundo começa a saber que realmente esse líder é sério. Então, se você sai em turnê com esses pôsteres, com essas grandes decisões, onde você sacrifica algo, você sacrifica um benefício a curto prazo para um benefício a longo prazo. Sempre que eu falo com as pessoas, é isso que elas sempre falam que é isso que faz elas acreditarem que o líder tem a coragem de fazer a coisa certa. Ou seja, fazer o sacrifício a curto prazo para ter um benefício a longo prazo. Então, é muito bom saber que você faz isso. Então, aqui são as pessoas que... Companhias como a ArcelorMittal, por exemplo, que são muito grandes, eles devem ter líderes. É uma contaminação do bem, né, entre aspas, da cultura. Mas, por exemplo, os stakeholders, quando a gente fala sobre esporte, estamos falando sobre visibilidade, milhões de pessoas. Então, quando você tem alguém que é brilhante, com grandes resultados, mas não está aqui, você está indo contra a opinião de milhões de pessoas. Então, isso é um peso enorme, mas você tem que fazer de qualquer forma. Então, é bem difícil mesmo. E no curto prazo, a gente perdeu uma medalha de ouro e ganhou uma medalha de prata. E eu fui responsável por isso. Isso se tornou um grande sucesso aqui. A gente fala, a gente não ganhou a prata, a gente perdeu o ouro. Aqui no voleibol, em Brasil, não é assim. Ninguém olha para o lado positivo. I'm talking in English, I'm sorry. Eu percebi, Bernardo, mas tá falando inglês. Perdão, pessoal. Você está bem empolgado, então você começou a falar inglês, não tem problema. Tudo bem. Eu estava respondendo a Karen que ela falou no início que era mais complexo uma companhia de milhares de pessoas do que num time de 20 você estabelecer uma cultura de 15. Mas, ao mesmo tempo, tomaram uma decisão, a minha decisão é uma decisão popular, que envolvia milhões de pessoas que estavam vendo uma decisão que, às vezes, era difícil, né, eventualmente, ter que ou não promover ou tirar alguém. Né? Então, a complexidade disso, e que muitas vezes não é simples dar, mas é aquilo que nós acreditamos, fazer a coisa certa.
né? Então, era um pouco que eu estava dizendo, eu fui responder a ela, foi na empolgação, desculpa o pessoal que estava aqui, que não estava entendendo, mas tudo bem. Não, mas para isso que tá o time de tradutores está todo vapor. Obrigado, aí acompanhando aí, Fernando. Então, tranquilo. O time está bom, está bem escalado hoje. Obrigado. Mas, o Fernando, você falou agora um ponto interessante, e a Caroline, né, na fala dela, trouxe um conceito que eu gostaria que você explorasse, Caroline, porque ele é muito interessante, e às vezes é até mal interpretado, que essa qualidade da coragem. Eu queria que você falasse um pouco dessa qualidade da liderança, da coragem, por favor. Yes. Deixa eu falar algumas coisas. Eu adoro essa palavra, coragem. Eu não sei se isso funciona em português, mas em inglês a palavra coragem vem de cor, que é coração. E age, que tem a mesma raiz de agilidade ou ação. Então, o que ela significa? É agir do coração. Esse é o significado em inglês e funciona também em português. Então, isso quer dizer agir com paixão, agir com o que você sabe que está correto. Então, a coragem em inglês quer dizer insuflar a coragem nos outros, dar coragem aos outros. Eu já adorei a palavra até mesmo antes de falar do significado. Então, o que eu ia falar, Paula, quando o Bernardo estava falando aqui, coragem é o elemento número 1, a característica número 1 que você precisa para construir uma cultura, pois você tem que estar preparado, como a gente falou, de deixar bem claro qual que é o padrão que a gente quer, não somente você como líder, mas muito cedo em uma organização você vai ter uma correlação, onde muitas pessoas que acreditam estar juntas nessa cultura, e vocês se dão as mãos, vocês estão juntos nisso, mas mesmo assim precisa de coragem. Porque, primeiro, quer dizer que eu vou ter que crescer e mudar? Então, é quase certo que eu vou projetar uma sombra, que essa sombra não vai estar alinhado com os padrões que eu estou determinando. Então a gente costuma dizer que é fácil falar, mas nossos padrões nem sempre estão de acordo. É preciso ter a coragem de pedir por feedback. Peça, eu estou fazendo o que eu prego, eu estou sendo consistente, e quando as pessoas dizem não, é assim que você ganha credibilidade, mesmo não sendo perfeito. Se você tem a coragem suficiente para ser vulnerável e aberto. Então, esse ato em si já te emprestará muita credibilidade. É a coragem de ter conversas difíceis e ajustar alguns comportamentos que não estão de acordo com aquele que você quer nos outros. Então, encontre as pessoas certas e estimule esse comportamento, que é o que você quer, e ajude as pessoas a levantar e comporte-se de novas maneiras. Então, há também a coragem de ir além e falar, a gente pode ser uma grande companhia, a gente vai encarar esse desafio, que é o que, às vezes, muitos executivos às vezes não são tão firmes nesse ponto. Eles acham que devemos manter as pessoas felizes. Mas não é bem por aí. É sobre produzir resultados, é sobre ser eficiente, inovador e ter uma resposta mais rápida ao seu cliente, pois tudo isso são influenciados pelo comportamento na sua companhia. Então, se você tem um padrão de comportamento na sua companhia, que é burocracia, ou avesso aos riscos, ou muito egocêntrico, isso vai afetar a sua performance. Então, para mim, a cultura tem um grande impacto, mas ainda é necessário muita coragem para uma liderança dizer, nós estamos nessa jornada e nós vamos fazer isso. E a razão por que é mais difícil e que precisa de mais coragem do que, por exemplo, no sistema de TI, é porque você é uma parte, você é a ferramenta que vai mudar a cultura. Então, se você quer mudar a cultura, você sabe que você tem que mudar a si mesmo.
E para um adulto, essa ideia de desenvolvimento pessoal, de que eu tenho que evoluir e desenvolver-me como um ser humano, isso é bastante desafiador. Às vezes é mais simples permanecer do modo que eu sou, mas tem muito a ver com a coragem, mas a recompensa é fantástica. Quase que eu começo a falar inglês, porque a sua fala é empolgante, Caroline. Você fala de uma forma tão profunda e um assunto que, pessoalmente, e o Bernardo também, né, Bernardo? A gente gosta desses assuntos, então a gente quase que eu entro na vibe igual o Bernardo no inglês. Mas você fala de uma viagem, né? É muito contagiante. E você fala assim, Caroline, não, são anos, né? Sua vida inteira dedicada a isso, e você acompanhando e vendo quanto que isso é desafiador, isso é um fato, né? Então não é uma coisa romântica, cultura, nossa, vamos atrair pessoas, blá, 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 e superficial, é bem profundo, né? É um processo de transformação bem profundo. E aí o que eu queria aproveitar, falando em transformações, né, e aproveitando essa experiência do Bernardo como coach, numa jornada super bem sucedida, mas que com certeza teve uma série de derrotas ao longo dessa jornada, teve uma série de aprendizados aí para você, Bernardo. Conta um pouco quais foram as suas principais transformações como coach, como líder, aprendizados, momentos de coragem, momentos de desapontamento. Traz para nós alguma história aí real que possa nos inspirar, por favor. Primeiro, assim, eu estou pensando em escrever um próximo livro só sobre derrotas e falhas. Né? E são, eu quero ler. São tantas. E aí eu acho que... a Caroline falou sobre transformação, sobre autoquestionamento e mudança, como é difícil. Ainda mais quando você tem um track record, ou seja, um histórico de sucesso. Depois da prata em Londres, né, quando a gente perde, está a 4 pontos do ouro, é claro que o desconforto, a dor. Se nós formos parar e pensar no momento de crescimento no passado, qualquer um de nós que está aqui, nós vamos lembrar de algum momento que gerou desconforto, gerou dor, gerou sofrimento, um certo luto. Isso nos fez buscar soluções, caminhos. E eu tenho um fato, essa questão da transformação, da mudança. Nós ficamos em segundo em Londres. Éramos primeiro do ranking ainda, mas depois, em 2013, segundo de novo na competição. Em 2014, depois de um tricampeonato mundial, nós ficamos com a prata na Polônia. E um dia, em 2015, meu filho Bruno, que era o capitão do time, ele entra no campo, no meu quarto, numa madrugada, e fala: eu vim para falar com você uma coisa. Se você não mudar a forma de lidar com esse time, que era um time diferente, 16 anos depois, nós vamos continuar no quase. Ele estava me dando feedback, e alguns treinadores, quando eu contei, mas como é que você aceitou isso dele? Simples, porque eu aceito, a minha porta está sempre aberta, para que eles venham e falem, a gente argumenta. E ele me disse aqui numa madrugada, que foi a minha cabeça. É claro que eu pensava naquilo. Ele disse: esses jogadores são diferentes daqueles anteriores. Não são melhores, não são piores, são diferentes. Nós precisamos mudar a forma de dar feedback, eventualmente. Né? E a Karen falou uma coisa sobre coragem. Né? Eu acho que a coragem, eu nem pensava como um ato de coragem, mas você ter a humildade de mostrar que você é vulnerável, que você não é perfeito, de pedir ajuda. Isso é muito importante do líder, né? A humildade, né? A vulnerabilidade. E, na realidade, como eu tinha vencido muito, então, segundo, né, esse histórico, era uma metodologia, um sistema de sucesso que não precisava ser mudado. Então, várias lições ali. Primeiro, é que aquilo que nós fizemos no passado não é suficiente para nos levar muito adiante. A gente tem que evoluir, tem que crescer, tem que mudar, buscar novas formas, enfim, inovar. E mais do que isso, era o autoquestionamento, porque muitas vezes nós pensamos: eu preciso mudar o comportamento daquela pessoa, eu preciso mudar a atitude daquela jovem, desse jovem, mas quantos de nós pensam: eu preciso mudar? E para mudar a cultura, nós precisamos mudar. E é esse questionamento que é difícil, né? Ainda mais uma pessoa adulta, já com uma série de outros sedimentados e com um certo histórico de sucessos. Imagina, não, essa forma é a minha forma e é assim que vai dar certo. Então, aquele momento foi tão importante, até porque era uma pessoa com um significado muito especial para mim. E quando ele vem e me dá um feedback dessa natureza, firme como tinha que ser, aquilo foi a última. Eu pensava, só não sabia muito como. Aquilo foi fundamental para que eu buscasse realmente informações e mudar as relações com alguns daqueles jovens, né, para readaptar. E tenho certeza que muitas das relações se tornaram muito mais produtivas e eficientes, e que eles mesmos tiveram
performances superiores, porque eu estava disposto a mudar e realmente tentei, claro, não é uma coisa, você não faz isso, os princípios estão ali, mas eu tentei fazer. Então, assim, a Karen trouxe coisas que me remetem a experiências. Eu me lembro da noite que ele me contestou. Eu me lembro eu estudando para poder mudar a minha forma de lidar com aquele time, pensando um pouco numa cultura um pouco diferente, que não podia ser apenas uma cultura de resultados, que são muito importantes, né? Show me the money no final da história, ou seja, tem que ganhar no final, senão o treinador vai embora. Mas era mais do que isso, era criar um ambiente de crescimento efetivamente, e não apenas cobrar. Eu precisava de algo um pouco diferente daquilo. Ou seja, o Bruno chegou e falou para você, pai, o coach, não sei como ele te chama de pai lá no ambiente esportivo? Não. Na madrugada, no quarto, ele me chamava de pai. Na frente era do mundo, pai, só aí, nesse ambiente, né? Mas aí chegou e te falou, teu jeito não é o nosso jeito. Temos que ter um nosso jeito, tem que ter um nós, né? Tem um time aqui que é diferente, né? E é muito interessante que a plateia aqui, pessoal, Caroline, Bernardo, já estamos tendo várias perguntas, e vou pegar um gancho de um participante, o Hudson está trazendo uma pergunta que tem tudo a ver com isso, e ele quer saber o seguinte, como construir, elaborar valores e princípios numa equipe com integrantes e colaboradores culturalmente diferentes? Caroline? Uma pergunta aqui da plateia, né? Como fortalecer isso num time, numa equipe que tem aí um conceito de diversidade? Então, eu creio que a diversidade do pensamento de pessoas é bom, mas para construir uma cultura, aquela que você quer, você tem que alinhar o que entre um e outro. Não qualquer comportamento, mas existem alguns padrões, por exemplo, o respeito é um padrão comum, o valor comum que a gente fala assim, todos vocês terão que fazer isso. A gente pode respeitar os outros de formas diferentes, devido à cultura, mas isso é uma coisa que está sempre presente. Mas, Bernardo, o que o mundo externo precisa da gente como organização? E para preencher isso, qual que é a melhor cultura que a gente pode fornecer? Então, por exemplo, se a gente está tentando engendrar uma mudança entre ser uma organização local para uma global, a gente pode, por exemplo, falar que a gente precisa ser melhor em trabalhar em equipe, não pensar somente na gente, mas como o mundo vem mudando muito rápido, a gente pode também falar assim, a gente precisa ter mais inovação, ou a gente precisa ficar cada vez melhor em diminuir custos, ser mais eficiente, fazer mais com menos. Então, isso se torna um valor, um objetivo em comum. Então, normalmente, eu falo, tanto para uma equipe como para uma organização, o que é mais importante? O que a gente quer? Porque você não consegue colocar tudo em sua cultura em um dia. Você precisa priorizar. E se você pensar em apenas um comportamento, por exemplo, qual que é aquele comportamento que é o que você mais quer? É que as pessoas façam o que elas falam, ou seja, que elas vão manter suas promessas. Então imagina, isso é um comportamento, mas imagine se todo mundo, em toda essa organização, fizesse isso, quase que sempre, que isso fosse a norma. Você consegue imaginar quanto mais rápido você seria, seus clientes seriam mais felizes e quanto dinheiro você ia economizar. Você não precisa de muitos comportamentos que precisam ser aqueles em comum, você precisa de alguns poucos, mas você precisa fazer isso da forma correta. E um dos erros que as organizações fazem, que às vezes é difícil alinhar, é que eles tentam implantar muitos comportamentos, 6 a 8 valores, e aí você vai ter clientes, equipe, inovação. E eu sempre vou te dizer que
preencher apenas um desses valores, que quase tudo que eu faço vai preencher geralmente um, mas quando você preenche mais de um, é ainda melhor. Então, você precisa escolher se vai encorajar ou desencorajar, ou tolerar ou não alguns padrões de comportamento. Então, a minha sugestão é trabalhar lentamente e descobrir qual que é aquele comportamento que a empresa que é o mais importante para a empresa. E então, executar isso em tudo que vocês querem. Isso faz uma grande diferença. Essa seria a minha resposta. Caroline, você está trazendo um ponto. Outro dia eu estava participando de um outro evento e uma coach falou uma coisa que acho que faz muito sentido. Ela falou assim, não existem prioridades, plural. Existe prioridade. Qual que é a prioridade, né? Você está trazendo esse conceito e que conversa muito com uma fala e um espírito muito forte, Bernardinho, você fala muito de um foco também, né? Então tem um foco, tem uma prioridade, tem um behavior, né? Um golden behavior aí. E um dos pontos, eu quero continuar só um pouquinho com Caroline, Bernardo, eu já vou para te passar a palavra, porque você explora um conceito muito poderoso nos seus podcasts que tem a ver com isso, né? A nossa dificuldade de abrir mão e de criar complexidade, que é um conceito que você reforça de simplicidade. Eu queria que a gente explorasse esse simplicity e esse fit for purpose que você fala tanto, e acho que é um conceito essencial, né, num mundo hoje tão disperso e com tantas, digamos assim, distrações e contaminações, né? Sim. Eu adoro a simplicidade. Eu acho que vocês podem ter ouvido o episódio do meu podcast que eu falo sobre isso. A razão que eu gosto de simplicidade é que muitos de nós que já temos sucesso, a gente tem um impulso em direção à perfeição. Então, esse impulso é associado ao sucesso. Mas os perfeccionistas acham muito difícil daquela ideia de pensar que isso é bom o suficiente para o que a gente precisa fazer. Isso é um conceito que muitos perfeccionistas não suportam. E, ao mesmo tempo, tanto tempo sendo desperdiçado em tentar fazer tudo de forma perfeita quando não precisa. Ela só precisa ser bom o suficiente. Eu aprendi, por exemplo, que minha casa não tinha que ser imaculadamente limpa ou organizada, porque eu tinha muitas crianças em casa. E eu estava aprendendo a dizer para mim mesmo que o meu objetivo principal é ser uma boa mãe. E isso é mais importante do que a casa estar perfeitamente limpa nesse momento. Isso é uma das razões que o trabalho fica bem complexo. Então, a simplicidade, ela é muito poderosa. A maior parte das pessoas contribuem para a complexidade, mas porque somos perfeccionistas. Algumas coisas são complexas porque a gente não quer perder nada. Então, a gente acaba aceitando porque a gente não estará envolvido em tudo. Então, a vida fica muito difícil, porque essa é a segunda razão. A terceira é que as pessoas não têm coragem, e eu estou usando esse termo de novo, de tomar decisões. Porque quando você prioriza, você está arriscando tomar a decisão errada. Então, se você arrisca tudo, ninguém pode te acusar de ter feito a decisão errada. Então, fica tudo muito complexo, tem muitos projetos, ninguém quer admitir que houve um erro, então é um efeito dominó. Então, essas são as três razões principais, que é a não priorização, o medo de errar e o impulso perfeccionista.
Eu tenho certeza que todas as organizações têm uma dessas, pelo menos, se não as 3. Então, a simplicidade, ela precisa ser uma paixão, precisa ser um valor, porque ela não vai acontecer a não ser que você esteja preparado a juntar essas 3 peças. E isso é verdadeiro para a sua própria vida, mas também para a sua empresa. É um bom objetivo a se... Com certeza, Caroline. E aí, Bernardo, como é que você vê esse conceito de simplicidade? Espetacular. Eu digo assim, eu participei de um webinar recentemente com, acho que eram 400 treinadores na Itália, né, de voleibol, e assim, eles ficam esperando uma coisa assim muito elaborada, né? Não, o cara ganhou tanta coisa, tem uma coisa assim que é algo indecifrável quase. Quando vê que é uma filosofia muito clara e straight to the point, o que a gente acredita? Isso aqui. Quando falou de um valor, claro, a integridade é a base de tudo, né? As pessoas não se enganarem, mas para nós o valor do time, né? O team first attitude, a atitude de time por primeiro é a coisa mais importante. O time trabalha junto, o time ganha junto, o time perde junto, o time se... Então, time, essa coisa da coletividade, da consciência coletiva, é o foco número 1 e é a escolha primeira, você vai escolher sempre ali. Mas né, tem uma frase do Michael Jordan, não sei se Carolyn é muito do esporte, ele diz, né, diziam a ele, Michael, remember, there's no I in team, quer dizer, não existe a letra I na palavra team em inglês. E ele respondia, yeah, but there is I in win. Para dizer que o talento também leva à vitória, né? Mas o fato é que, claro que eu quero ter os talentos, mas que joguem como um time, né? E que não joguem por si próprios, mas que joguem pelo time, que é o nome que está aqui na frente. Então esse é o primeiro conceito. Mas a filosofia é tão clara daqui que a gente prioriza, que as pessoas às vezes se decepcionam. Mas essa é a nossa força. Né? Claro que você estuda, você faz, tem um volume grande, mas o que nós acreditamos, time, trabalho duro, competição, etc., no básico bem feito, muito bem feito. Que se dá convicção de fazer aquela coisa, e fica, não, aqui uma coisinha aqui, uma coisinha ali, fica um excesso de coisa, vira um grande ruído. Às vezes, quando eu estudo muito, eu vou transmitir para as pessoas, porque daquilo que eu tento simplificar ao máximo. O que é isso que a gente tem que fazer? E no momento de crise, então, return to basics, volte ao básico, é fundamental. Se a gente quiser consertar todo mundo e achar que não vamos fazer nada, vai gerar ineficiência total. Eu acredito muito nesse como um valor importante. Óbvio que ela traz uma visão, a Karen, que é muito esclarecedora, né? Ela é bacana porque ela fala, caramba, mas é isso mesmo. Que a gente fica é a insegurança do perfeccionista. Sabe? Porque o perfeccionista, de uma certa maneira, ele é inseguro. Porque ele aí vai tentando fazer tal, existe uma certa insegurança, né, nessa coisa do perfeccionista, que fica tentando fazer de tudo, ajustar tudo. Então, é muito interessante. E foco, ela falou, the one thing, qual é o foco da história? Essa que é manter o foco. As pessoas têm o seu melhor desempenho quando elas não estão pensando nem na consequência da ação, nem no que passou, mas exatamente no momento, né, da ação efetiva. Né? No esporte, se eu ficar olhando para o placar, eu esqueço daquilo que é importante, que é a bola. Eu produzi para que o placar se mova. Se eu ficar olhando para a meta, para aquele número assustador da parede que eu tenho que bater, e não atuar no dia a dia, fazer aquilo que eu tenho que fazer, eu não vou fazer o placar mexer a meu favor, eu não vou me aproximar daquele número que eu tenho que atingir. Né? Então, assim, volto a dizer, há tanta coisa que ela fala em relação às organizações que, obviamente, no meu mundo onde eu atuo e onde eu levo um pouco dessa experiência para as empresas que eu me relaciono, são absolutamente iluminados, né? Nos trazem uma luz bacana sobre isso tudo. E você está trazendo, Bernardo, tem uma convergência tão forte com o que a Caroline trouxe. A Caroline traz, inclusive, o conceito de simplicidade de uma forma muito simples, né? O walk the talk da Caroline. A Caroline consegue explicar isso de uma forma muito simples. Naturalmente, a complexidade está na efetiva ação que o Bernardo traz, né, Bernardo? Não abrir mão como abrir mão dessa insegurança. E aí vem o coragem, né? Agir com o coração, que não é ausência de medo, né, Caroline? Você fala isso bastante. Não é que a pessoa que tem coragem não tem medo, mas ela pega o medo e ela age, né? Ela se ancora mais no que ela acredita no coração e ela vai em frente, né? Ela encara aquilo e assume aquele desafio. Nós continuamos recebendo muitas perguntas da plateia aqui, então eu vou fazer algumas interações para aproveitar aí. Tem uma turma aqui, Caroline, que
gostaria de saber de você, aqui a Renata Ramos, que está parabenizando o Bernardinho, a Caroline, Paula, que é um prazer estar escutando essa conversa, e ela, como profissional de RH, gostaria de saber, na sua opinião, Caroline, qual que é o papel do RH para apoiar um processo de transformação cultural? Então, eu acho que os recursos humanos, o RH, na maior parte das organizações, muitas vezes, quem vai reconhecer precocemente se a cultura está funcionando ou não. Então, em muitas organizações, eu creio que, primeiramente, é preciso construir, né, fazer o caso, convencer do porquê a cultura terá um impacto na performance. Então, eu creio que a primeira coisa que o RH pode fazer, e que para alguns da área isso precisa de prática, é criar, identificar qual é o comportamento que vocês querem que seja trazido para a empresa e que terá o maior impacto. E então fazer o link com o time executivo. Então é preciso entender por que cultura é um investimento empresarial e que vai além de ter as pessoas certas, que também é um objetivo importante. Então isso é uma coisa, e eu acho que uma vez que você tem isso, uma vez que o RH faz isso, ele tem a oportunidade de obter a consciência de que são aqueles que estão em condições de observar quando que estamos de acordo com o padrão e quando não estamos. E então, talvez o time executivo, onde quer que seja apropriado, ou a gerência, muitas pessoas de RH têm muita influência em todas as partes do processo. Então, a consciência é importante, mas o outro papel é o do treinador. Muitos não têm consciência de quando que estão fazendo o que pregam e quando não. Então, por exemplo, eu muitas vezes vou fazer o papel de apenas observar e eu começo a enxergar esses momentos onde eles mudam levemente o comportamento, a tomada de decisões. Seria tão fácil apenas demonstrar a cultura de forma mais presente. Isso quer dizer, se você tem uma boa relação com seus parceiros, você automaticamente está treinando eles a todo tempo. Então, eu creio que a consciência e o coaching, e a última coisa é se assegurar de que o processo de RH, de performance, de inovação, ter certeza que todos estão alinhados. Porque aí se encontra a oportunidade de tomar as decisões que mostram que a cultura que a gente agora quer, ela pede algum tipo de comportamento, e as pessoas demonstrando esse comportamento vai beneficiar de inúmeras formas. Então, o começo seria por aí. Então, comece a praticar aquilo que você prega. E também tenha uma conversa com o pessoal do RH. Obrigado por essa pergunta. Perfeito, Caroline. E eu poderia até dar minha própria resposta. Estou vivendo isso na pele, né? Quanto que isso é prazeroso. Talvez seja até a missão mais nobre nossa, como área de pessoas, que escolhemos isso, né? Quem faz escolha da área de pessoas sabe que esse é o nosso papel, né? E talvez, eu diria, dos mais nobres que nós temos dentro da nossa atuação. Bernardo, estamos recebendo perguntas para você também, e tem aqui uma pergunta do Fernando do Vale Rodrigues, e ele quer saber o seguinte: Bernardinho, como você faz para administrar os altos e baixos da equipe? Como é que eu faço para administrar? Fundamentalmente, enfim, eu confesso a você que os altos, você tem grandes vitórias, né, grandes conquistas, eu confesso que às vezes me preocupa um pouco, porque ainda mais num ambiente como o nosso, só para fazer um pequeno parênteses, né, quando fala de RH,
né, eu acho que nós do esporte, né, um treinador de esporte, ele trabalha como um RH, porque ele só tem gente para cuidar, né, ele não tem nenhum produto, nenhum serviço, é gente, fundamentalmente gente, né, então você está o tempo todo lidando com pessoas, comportamentos, estabelecendo regras de remuneração, de premiação, de promoção, né? E, por exemplo, a capitã do meu time, digamos, aquela que foi promovida capitã do time, ela é uma que o Walk the Talk era um símbolo da nossa cultura, mas não é a melhor jogadora. Isso é muito importante porque ela realmente representa, né, aquela que, poxa, o comportamento dela, obviamente, fez com que ela fosse elevada àquela condição. Por que eu digo que nas grandes vitórias eu me preocupo? Num ambiente como o nosso, de reconhecimento público, né, você tem bons resultados, as ações crescem rapidamente, ou seja, todo mundo se torna valorizado, a imprensa vem e reconhece, as pessoas reconhecem, tudo, né? O ambiente ao seu redor te traz a uma coisa de que você agora te leva a uma certa zona de conforto, onde, ok, agora e você passa a acreditar que por inércia aquilo vai continuar. E como é que chegamos lá, entregamos, mas como é que a gente continua lá, no mercado competitivo, etc. Então é a hora de você manter a guarda alta. Eu falo do crisis mode on, ou seja, um modo crise elevado, significa que a minha atribuição é reconectar o fio terra e dizer, olha, nós precisamos continuar evoluindo, né, crescendo, para que a gente possa continuar entregando bons resultados. Então, nos altos, é uma questão de retomada de consciência. Seguir fazendo aquilo que é essencial, não pensar em outras coisas, porque achamos agora, pelos olhos, nós podemos agora fazer coisas espetaculares. Não, o que nós fazemos bem é isso, e nós vamos continuar fazendo muito bem feito isso aqui e melhorando. Nas derrotas, muitas vezes eu não sei o que dizer exatamente ao time quando há um percalço qualquer. A coisa mais importante, na minha opinião, é a sua proximidade com o time. Eles saberem que você se preocupa com eles, you care, você cuida. Olha, tal, né, assim, você não responsabiliza, você assume responsabilidade. A culpa numa derrota, num percalço, pode não ser sua, mas em última instância a responsabilidade é sua, porque você escalou aquela pessoa ali, então você tem uma parcela. Então a coisa mais importante, na minha opinião, para que as pessoas se sintam mais seguidas com isso, é estando perto. No dia seguinte, de manhã, depois de uma derrota terrível, eu estou lá e nós vamos treinar, nós vamos conversar como, de que maneira a gente vai sair daquela situação juntos. Comunicar, proximidade e seguir. Então, acho que, porque, não, põe fingers, apontar, dizer, não, você não fez o que eu mandei. Eu não mando nada. E se aquilo que eu propus, aquilo que nós pactuamos, né, não foi feito, é porque eu não fui convincente. Porque aquilo não era aquilo que você achava que deveria ser feito, né? A pessoa não deveria. Então, acho que você tem que lidar da seguinte maneira. Primeiro é manter a humildade, manter a perspectiva correta quando você tem um grande resultado. Não é para que você não se perca nesse grande resultado e que você, com isso, não consiga manter uma curva de crescimento, uma performance de excelência ao longo do tempo. E na derrota é assumir responsabilidade para que você possa aprender rapidamente e tendo uma nova chance de fazer de novo e melhor. Uma coisa no esporte é que às vezes leva muito tempo. Quando você perde uma Olimpíada, só daqui a 4 anos. Mas no dia seguinte você tem que retomar o treinamento, retomar decisões que tem que tomar, montar o time e seguir em frente. No dia seguinte, não tem muito tempo para fazer. Mas eu me preocupo muito com as vitórias. Grandes vitórias tendem a te fazer baixar um pouco a guarda, a se tornar um pouco permissivo. Pense um pouco, as grandes companhias recebem grandes investimentos, contratam, às vezes, muito rapidamente, sem ter tantos critérios em algumas situações, porque estão bem, resultados bem. Aí vem uma crise, a gordura, você percebe que há gordura em excesso, porque a crise te mostrou aquilo. Mas será que você não tivesse sido um pouquinho mais atento na época das vacas gordas, dos bons resultados, você não teria cometido aqueles erros? Se você tivesse mantido a sua guarda alta, o seu modo crise ligado. Manter um modo crise on, seria a dica assim, de ouro, extremamente relevante ainda em momentos como este, Bernardo? Assim, o Jefferson, então, nosso CEO, fala isso, nunca se aproveite uma boa crise, A gente está vivendo, talvez, a pior das crises que nós vivemos no mundo inteiro, simultaneamente, Então, essa crise não pode passar em vão, Tem que deixar aí aprendizados e uma jornada de transformação. E temos perguntas também que estão chegando, não só no Q&A, do Zoom, mas também algumas perguntas aqui,
Eu tenho uma pergunta do Jefferson, que ele mandou agora. Fala assim, Paula, estou escutando, eu adorei, o meu agradecimento, parabéns para os dois, para a Caroline e para o Bernardinho. Então, obrigada, Jefferson. Online, né? Isso é tecnologia online. Acabou de chegar aí. Obrigada, Jefferson. Um abraço aí para a Caroline. Thank you, Jefferson. Para a Caroline e para o Bernardinho. E aí, recebemos outras também pelo YouTube. Então, o Paulo Elias, ele está perguntando, essa pergunta é mais para a Caroline. Caroline, como implementar mais rapidamente as mudanças necessárias quando o sistema imunológico da empresa, né, na ponta, ele resiste e ele prefere se comportar com os padrões do passado? Okay. So there is a principle então há um princípio que é o princípio de mudança, do ponto de mudança, né? Que é sobre como as pessoas adotam a nova ideia e como você tem que ter uma massa crítica de pessoas tomando essa decisão pela primeira vez, até que se chega a um ponto em que a mudança se acelera. Então, esse princípio diz que uma forma de acelerar a mudança quando há resistência é influenciar as pessoas que estão mais próximas ao comportamento que você quer. Tenham mais entusiasmo e que adotam primeiro, por exemplo, as pessoas que adotam a nova tecnologia, as primeiras a adotar uma nova tecnologia quando ela chega. Mas as pessoas que estão dispostas a adotar um novo jeito de pensar e se comportar são as mais importantes para a cultura e serão na sua empresa. Os desafios para encontrá-las é que elas estarão se sentindo sozinhas e que, de alguma forma, elas são desajustadas e não deveriam estar na sua empresa porque talvez elas vieram com alguns outros padrões diferentes de comportamento e pensamento. Então, isso começa a puxar elas para baixo. Então, se você conseguir identificar essas pessoas e começar a construir uma espécie de coalizão, uma rede de pessoas que têm paixão pelo futuro. Então, foque nelas. Não se preocupe com as outras pessoas que são as resistentes. Foque naquelas que estão mais dispostas a encarar as mudanças. Então, você vai construindo essa rede. E o McKinsey fez uma pesquisa que diz que você só precisa de mais ou menos 25% da população de uma comunidade para conseguir dar um início à mudança. Após esses 25% adotarem um novo comportamento, o resto vai seguir, pois eles percebem que isso é mais fácil seguir do que ficar para trás. Elas também não querem se levantar primeiro, mas não querem ficar para trás. Então, toda a teoria do que causa as mudanças de comportamento e como criar um movimento, que é o que a gente está falando aqui, é encontrar essas pessoas. Eu estou falando de um jeito que parece que é fácil, mas na verdade não é bem difícil. Mas se você pensar nisso, a primeira pergunta é, você sabe quem são essas pessoas? E a segunda é, como você vai encontrá-las? Então, como RH deve procurar essa oportunidade de identificar essas pessoas. Então, você precisa saber quem elas são. Você, como líder, deve pensar nas pessoas. Quem são aquelas uma ou duas ou três pessoas que realmente são aquelas que vão engendrar a mudança e usá-las para alavancar essa mudança. E você precisa conversar com elas. Precisa dizê-las, eu sei que você se sente sozinho e deve achar que nós te achamos doido, mas nós precisamos de você. E é assim que você começa a acelerar as mudanças. Ou seja, Caroline, um processo que até conversa com essa qualidade da liderança que o Bernardo estava trazendo da proximidade, né? A importância do líder e do HR estarem próximos para conhecerem, para identificarem essas pessoas, né? Porque não dá para fazer isso
na distância, né? Ficando aí numa relação mais hierárquica, mais remota, né? Então, tem aí um conceito, e tem aqui uma pergunta interessante, até ainda dentro da sua colocação, da Analia Caroline, né? Que ela fala assim, como fazer uma mudança cultural, e ela traz uma situação específica para empresas familiares. Se você, dentro da sua experiência, poderia dar para ela uma dica, um conselho, como fazer uma transformação cultural numa empresa familiar? Yes. I've done more work in Brazil. Eu já fiz mais trabalhos no Brasil do que em qualquer outro lugar no mundo. Então, eu creio que uma empresa familiar, existem alguns valores da família que provavelmente permanecerão para sempre. Então, é preciso ser realista nesse sentido. Saber o que pode ser mudado e o que não pode ser mudado. Porque numa empresa de capital aberto, qualquer mudança, se você fizer uma mudança de líderes, por exemplo, existem consequências. Então, encontrar um ponto comum onde a família concorda sobre como se comportar e que eles estão dispostos a mudar. Então, a grande pergunta é, os membros da família estão dispostos a reconhecer que eles têm uma sombra muito grande e que qualquer mudança no comportamento deles, ou nas prioridades, ou nos símbolos deles, vai mandar uma mensagem muito forte para o resto da empresa. Então, não é necessário muitas mudanças, mas é preciso dar o exemplo. E você precisa de algum apoio e alguma capacidade de olhar no espelho e dizer como a gente tem se comportado e que tivemos sucesso no passado, mas o futuro é diferente e precisamos fazer ajustes de acordo. A gente precisa continuar caminhando para frente e não ficar olhando para trás. E também a disposição de, se é possível, julgar uma família ou um membro da família pelos mesmos padrões que você pode julgar qualquer outra pessoas. Claro que isso é muito difícil devido à dinâmica familiar, mas se há um senso dos membros da família, se alguns membros que não estão vivendo a cultura, mas mesmo assim eles querem isso, elas tornam as coisas muito difíceis. Isso é um desafio. Então, pode ser mais fácil ou mais difícil na empresa familiar, dependendo da família. Perfeito, Caroline. Tem o poder da vontade de mudar, né? E quem lidera o processo dessa mudança, quanto que isso faz a diferença, inclusive no contexto de uma empresa familiar, né? E Bernardo, tem mais perguntas chegando também para você, aqui esse é pelo YouTube, Bruno Dias quer saber, Bernardo, como foi seu processo de aprimoramento para se tornar um líder melhor? Assim, quando eu me formei em economia, não imaginava que eu fosse me tornar rapidamente um treinador e, portanto, um líder de equipes, né? Quer dizer, um treinador que deveria se tornar um líder de equipe. Uma coisa é ser o treinador, mas você pode não ser um líder, apenas ter o cargo de treinador, te dá uma camisa com head coach aqui, você é o treinador, mas será que você realmente é o líder? As pessoas te seguem, né? Então, eu comecei a ver desde muito cedo, quando eu fui para a Itália, comecei minha carreira de treinador, que eu precisava ir além da questão apenas de uma relação técnica, né, de você trabalhar fundamentos, skills e tal, ou trabalhar estratégias. Era realmente uma relação de pessoas, né, e como fazer com que aquilo andasse, como fazer com que uma cultura se estabelecesse de uma forma forte, a cultura do trabalho, que era, para mim, a primeira coisa. Antes de pensar no time, eu pensava que o trabalho fosse a coisa que ia nos unir, porque eu era um cara tão obsessivo pelo trabalho e amo tanto o processo, treinamento, desenvolvimento, que eu imaginava que as pessoas, a coisa talvez da ilusão do jovem líder, eu imaginava que todos fossem se unir em torno do pilar trabalho, do pilar suor, sabe, de dedicação ali. Mas uns mais, outros menos. Então eu fui entendendo que havia essas dinâmicas. Eu me lembro que eu fui em 89, já formado em economia, e eu comecei a estudar e ler tudo a respeito de grandes treinadores, de grandes gestores, pessoas que lideravam pessoas, e cases de sucesso, e mais do que isso, observava. Quando eu observava times, eu não olhava só
a questão do time jogando bem. Como é que era a reação do treinador em alguma situação, mas principalmente a reação dos jogadores em relação ao treinador. Aquilo tudo me interessava. Eu comecei a ver que eu precisava me transformar, me preparar para ser um líder melhor. Quando vem, né, uma proposta de me tornar o treinador de uma seleção, obviamente a questão de liderança, liderar um projeto que é de interesse nacional, uma seleção brasileira, né? E como é que você faz isso com pessoas de altíssimo desempenho, que já tinham históricos às vezes mais importantes do que o meu, né? Como é que seria isso? Então, e me deparei no início de carreira também, sendo até mais jovem do que alguns jogadores que eu joguei com eles, passei a ser treinador deles, né? Lá na Itália aconteceu isso. E aí, assim, ficou uma relação confusa. Aquilo tudo, para mim, mostrou uma certa uma falta de preparo para lidar com essa nova posição. O que eu fiz foi mergulhar realmente em estudos, mas mais do que isso, né, olhar para dentro, o que eu acreditava, como é que eu deveria agir, né, diante desse grupo que estava ali à minha disposição. Né, a gente olhava, no primeiro momento, é o quê? Ele é o treinador. Agora vamos ver se ele é o nosso líder. Né, o que ele transmite para nós? O que ele faz? Qual é o comportamento dele? Então, assim, aquela história, tem coisas que dependem de mim. Primeiro, chegar, dedicação absoluta ao treinamento, cuidar das pessoas, cobrar e reconhecer, né, permanentemente, né, e estar aberto ao feedback. Então, fui desenvolvendo coisas que eu achei que fossem criar esse mecanismo. E ao longo do tempo, assim, a maior parte delas que foi bem sucedida, né, mas eu identifiquei essa necessidade de trabalhar algumas coisas que eu não via como relevantes lá atrás. Um conhecimento técnico vai me dar condição de comandar qualquer tipo de equipe. Realmente não era só isso. Talvez tivesse até o QI, que significa o hard skill, ou seja, o conhecimento da matéria. Mas eu precisava desenvolver o care, que é o emocional, né? Trabalhar empatia, comunicação, né? Time, então tudo aquilo que eram skills importantes. E foi aquilo que eu tentei ao longo do tempo e continuo tentando me aperfeiçoar, porque todos nós somos, né, obras em andamento, processos em treinamento, work in progress. Né? Todos nós, ao menos é como eu me sinto, e acho que as pessoas devem se sentir assim, porque esse também learning mode é o modo aprendizado. Né? Não há nada mais fascinante do que a sensação de você estar aprendendo e crescendo. Estar aqui hoje, a Caroline aqui, para mim, é uma oportunidade de aprendizado, de alguém que tem uma experiência enorme em lidar com culturas, com times, né, de altíssimo rendimento, e aprender. Como é que isso que ela está falando, como é que funcionaria no meu time? Como é que eu consigo ajustar isso aqui? Como é que eu consigo melhorar? Esse papo, né, e a ideia nossa logo do início, eram papos para reflexão, que nos façam refletir. Por quê? A reflexão nos leva a mudanças. Eu reflito, vou mudar alguma coisa. E a mudança gera crescimento. Então, é um ambiente para a gente poder refletir realmente a respeito daquilo que está sendo colocado. E ter essa oportunidade de estar aqui com a Caroline, Paula, eu só posso agradecer a vocês. Inédita essa oportunidade, um privilégio nosso, né? Mas nada é por acaso, né? As coisas acontecem sempre por algum motivo. E você estava falando, Bernardo, aprendiz, eu acredito muito nesse learning mode. O Jefferson, nosso CEO, nos estimula muito, sempre fala assim: se você fez um treinamento, um MBA, que for, você fez um treinamento em Harvard, sei lá, se você aprendeu uma coisa e se mudou uma coisa, já valeu a pena. Quantas vezes a gente explora muito pouco isso, né? Alguém volta de um treinamento, o que você aprendeu? Não, e depois a pessoa continua igual. E você vê, se você conseguiu perder um conceito, isso te permitiu ajustar alguma coisa, já valeu a pena. Eu vou contar só uma história que para mim foi assim, sim, claro, tão significativa. Um dos maiores apoiadores do esporte brasileiro foi um empresário chamado Braguinha. Desde Emerson Fittipaldi, passando por Ayrton Senna, Guga e tantos outros. O voleibol brasileiro deve muito a esse senhor. E eu joguei no time dele, ficamos amigos, uma pessoa com a qual eu tenho um respeito, um carinho, admiração enorme por ele. E ele foi aos Estados Unidos, o pai dele lá, muitos anos atrás, ele como um jovem herdeiro de uma empresa, ele foi se capacitar. E ele disse: Bernardo, eu não estudava muito, eu era meio tal, mas eu aprendi uma coisa nos Estados Unidos. Você falou isso, eu me lembrei dele. Uma coisa que para mim foi fundamental. Mudou minha forma de fazer. Eu aprendi a dizer não. E ele disse aquilo, eu aprendi a dizer não. Eu ficava, ele, não. Então, assim, né, aquilo para mim foi absolutamente transformador, libertador, foi incrível. E eu nunca esqueço, você falou agora, aprendeu uma coisa e mudou, fantástico, ele aprendeu isso. O pai investiu milhões nele lá nos Estados Unidos, ele aprendeu a dizer não.
E conversa com o conceito que a Caroline trouxe agora há pouco da simplicidade, da escolha de um comportamento, por exemplo, para nortear aí a cultura de uma organização, né? Se todo mundo tivesse esse comportamento, né? Então, estamos, né, conversando convergentemente dentro desse mesmo conceito, e a gente já está chegando ao final, né, do nosso bate-papo, que está super legal. Eu quero trazer mais uma pergunta aqui para a Caroline, do Saulo Prazeres. O Saulo fala o seguinte: eu gostaria de saber, Caroline, se empresas com origem brasileira, e você tem uma experiência ótima, né, Caroline, aqui no Brasil, com sua consultoria, podem ter um sucesso num processo de transformação cultural para comportamentos totalmente diferentes do comportamento brasileiro. Bom, a gente não vai começar a falar de liderança no Brasil, mas eu adorei o que o Bernardinho acabou de falar. Eu acho que um dos maiores desafios que eu vejo para o Brasil, é difícil para todos, mas particularmente no Brasil, que é fazer algo que causa desprazer, desconforto no outro. Claro que dizer não, quando você diz não, há um receio de que você está desagradando alguém. Então, eu acho que isso é uma das grandes lições para o Brasil, como país ou para vocês todos como indivíduos. Se você quer liderar a cultura do jeito que você quer, você tem que fazer isso. 90% disso é encorajar comportamentos, talvez até 95%. Mas os 5% é sobre dizer não. Não para algumas coisas, para alguns comportamentos. Então, eu concordo com o Bernardo que para o Brasil em particular é difícil, pois o risco de que quando eu acho que eu preciso estar bem na fita com você e em relação ao que eu quero, o risco é que eu perca a autenticidade. Então, eu perco o que é aquilo que realmente importa para mim. E quem você é como pessoa. E no final, como um líder, claro que isso é o que mais atraente em você. Mesmo que eu nem sempre goste do que você fala, faça. Eu gosto de você porque você é autêntico. Eu acho que esse é o maior ponto. E eu acho que é preciso converter essa energia, pois vocês são uma nação tão acolhedora. Então, é bom converter isso em benefício aos outros, mas é preciso certificar-se de que você está sendo autêntico. Enquanto a gente esteve na quarentena, para mim, o que ela fez foi pensar sobre o que eu estou perdendo e o que eu não estou perdendo. E o que eu percebi é que eu não estou perdendo é que a maior parte do tempo que eu passei com pessoas que eu realmente não tenho apreço e eles não enriquecem a minha vida. Então, a minha vida diminuiu em algum sentido, mas isso me fez pensar sobre o que eu quero fazer, o que eu quero, com quem eu quero falar ou investir o meu tempo. E com quem que eu quero entrar no Zoom e ter uma conversa. Então é uma oportunidade para todos nós, eu creio, de voltar e pensar o que eu perdi, que eu realmente quero recuperar, ter de volta na minha vida após a quarentena. Então, construir uma nova identidade a partir disso. E isso é algo que os líderes nas organizações podem aproveitar. É um grande equalizador. Não há mais uma hierarquia porque eu estou aqui sentado na minha casa e você na sua, e somos um grupo de pessoas com paixão por cultura, equipes e realizações. Eu creio que isso nos deu a oportunidade de escutar mais uns aos outros e diminuir um pouco a hierarquia, e isso deve ser muito bom para as culturas das equipes. Então, eu desejo o melhor para vocês nessa jornada. Com certeza, Caroline. A oportunidade está
aberta ainda, a cada dia, né, a cada minuto a gente tem essa chance que você está nos trazendo dessa reflexão mais profunda, de uma indagação do que faz sentido para mim, o que não faz sentido para mim, né, o que eu não escolho na hora que volte, inclusive você fala muito de um novo normal, talvez não volta a condição pré-Covid-19, né, talvez volta uma nova realidade, né, o que eu quero levar comigo para essa nova realidade, o que eu não quero levar comigo. Super bacana essa sua provocação para todos nós. E eu, como não brasileira, mas eu, por exemplo, eu falei sim para o Brasil, porque adoro o Brasil. Escolhi morar aqui com minha família, com 2 filhas brasileiras, chegamos 2, somos 4. Então, o que você falou do brasileiro é verdade, um país muito acolhedor. E já estamos chegando no final do nosso papo, que ele está super legal. Com certeza, queria continuar aqui conversando com vocês dois, meus ídolos. Mas, Bernardo, uma palavra final, um conselho, alguma dica, o que você falaria aí para os tem mais de 1000 pessoas conectadas hoje, já dando aí o Guilherme vai me passando as informações entre Zoom e YouTube, alguns já estão saindo, né, o horário já está estourando. O que você diria para eles, Bernardo? Uma mensagem final. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar com a Caroline, conhecê-la, ontem conversamos rapidamente, hoje mais uma vez, vou ler o livro dela, que eu não li ainda, né? Então, se eu não for sorteado, eu já vou comprar, mas realmente quero conhecer ainda mais o trabalho dela. Ok. E acho que ela falou coisas muito interessantes, e ela falou assim, a cultura de um país. Nós somos realmente um país que tem dificuldade de dizer não. Há muitos anos atrás eu li um livro em inglês chamado When I Say No, I Feel Guilty. Quando eu digo não, eu me sinto culpado. Nós temos um pouco isso. Os líderes querem, né, ser admirados, imaginam que serem admirados é serem sempre, digo bonzinhos, mas sempre anuentes, etc. Então, algumas coisas. Acho que a mensagem hoje é uma mensagem assim, de reflexão. Ela falou, nós estamos todos aqui, né, e ela falou uma coisa muito importante, que é a vontade de ouvir os outros, listen, escutar as pessoas mais. Líderes têm que escutar, né? Estar próximos e escutar. Listen to them, você poder entender exatamente. Mas lembre-se de uma coisa sempre, desde o início, e tem a ver, inclusive, com o termo Walking the Talk, que é o nome da empresa do livro, que é as pessoas vão ouvir muito mais escutar muito mais aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós dizemos ou falamos. Portanto, nós temos que ser consistentes nisso. Não adianta imaginar que nós vamos mudar a cultura quando eles olham e falam, ele está dizendo isso, mas as ações dele não estão alinhadas com isso. Portanto, temos que ter a coragem, como ela disse, que foi um termo, né, de fazer aquilo que nós dissemos que íamos fazer. E ela disse, nós concentrarmos apenas nisso. Se cada um de nós dentro da empresa, dentro do time, fizermos aquilo que nós dissemos, esse é o nosso único valor, vai fazer uma diferença enorme no contexto final dessa história. Então, eu digo assim, toda oportunidade é a vontade de aprender. Depois dessa hora e quase 1h30 aqui com o Caroline, pode ter certeza que nós saímos daqui enriquecidos com tantas lições que ela nos trouxe. Paulo, obrigado. ArcelorMittal, obrigado por essa oportunidade. Bernardo, com certeza saímos todos inspirados, learners com ideias novas, tanto pela contribuição, né, da Caroline quanto a sua. Muito obrigada também. É um prazer ter você no time da ArcelorMittal, né, Bernardo? Já ir jogando no time da ArcelorMittal em várias linhas de parceria, né, Bernardo? Uma honra. Obrigada a você. Caroline, alguma mensagem final para os participantes que estão ainda conosco? Bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande ser inspirada por vocês. E a Paula é uma grande visionária. Ela tem sido, com seu trabalho na ArcelorMittal, eu consigo enxergar a sua visão por trás de todas as realizações da empresa. Então é um grande prazer estar aqui e eu me sinto bem próxima. Muito obrigado, e foi um prazer muito grande. Lovely, né? Talvez seja a palavra que resume aqui, né? Você fala, Caroline, de coração, de coragem, de ação, e eu acredito muito nisso. Eu gosto de fazer coisas, eu me sinto muito à vontade fazendo coisas que eu acredito, que fazem sentido para mim, e acho que fez uma baita de sentido unir vocês dois com uma convergência de valores, de propósitos, de histórias de vida super legais, e com certeza não será a última oportunidade, né? Inclusive na jornada de cultura, estamos juntos aí com Caroline, com seu time, com Bernardo, aprendendo, nos reinventando. E eu queria, antes de encerrar a transmissão, para quem ainda está assistindo,
Eu vou pedir para aqui no seu time projetar um QR Code, porque aí é a última contribuição, né? Além das perguntas, feedback que recebemos, vamos fazer um sorteio, falamos isso no início, do livro da Caroline, Walking the Talk, e do livro do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro. Então, já temos aqui o QR Code, que é uma pesquisa muito rápida. Esse feedback é muito importante. Nós tivemos, na primeira edição, na segunda edição, que inclusive o Bernardinho estava lá, né, Bernardo? 98 de NPS com Jefferson, 98, né, com o Thiago Vinhal. Então, a nossa expectativa agora só aumenta a responsabilidade de manter essa performance aí desses convidados. Vamos esperar aí uns minutos para o pessoal responder essa pesquisa no ar e agradecer a todos pela presença de hoje. Esse vídeo vai ser salvo e vai ser disponibilizado offline nas nossas mídias sociais, do Bernardo, da Caroline, do Walking the Talk, vai estar disponível aí para vocês compartilharem esses momentos tão bacanas de reflexões que tivemos a oportunidade de compartilhar hoje. Então, pessoal, muito obrigada a todos que estão participando, muito obrigada, Caroline e Bernardo, e até a próxima edição.